Meio. Em nome de Jesus, Deus abençoe o cantor. Satisfação em conhecê-lo, poder compartilhar o altar. Que Deus preserve vocês nessa mesma unção também, que a unção faz a diferença. Amém? Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos. Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz o texto bíblico: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mais uma vez, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Pode-se acertar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, neste início de madrugada, este texto agia dentro do meu coração, conforme o culto estava sendo levado aos céus ao Senhor. O texto que acabamos de fazer leitura do Evangelho de São João, evangelista esse que foi um dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no período do seu ministério terreno, que teve a durabilidade de 3 anos e meio. E é neste período de 3 anos e meio que Jesus, ao assumir a responsabilidade de iniciar o seu ministério às margens do mar da Galileia, segundo a Bíblia vai dizer que aproximadamente 5.000, 4.000 pessoas andavam à volta de Jesus para ouvi-lo, para escutar os seus ensinamentos e ver os seus milagres que eram feitos por intermédio das suas mãos. E dentre esta multidão, quem é inteligente sabe, se formos fazer uma rápida matemática, a Bíblia diz que era fora as mulheres e as crianças. Se somarmos, era aproximadamente 15.000 a 20.000 pessoas que todos os dias estavam na volta de Jesus, para que Jesus fizesse algum sinal. E é desta multidão que agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai orar, passar a noite inteira orando ao Pai. E ao orar ao Pai, segundo a Bíblia, diz que ele vai separar 12 dos seus discípulos dentre esta multidão de pessoas. E dessas 12 pessoas, a Bíblia vai dizer que 3 discípulos vão se tornar pessoas íntimas de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. João este que nós acabamos de fazer leitura. Segundo a Bíblia, vai dizer que estes 3 discípulos tiveram algumas regalias com Jesus. Regalias essa pelo fato de Jesus operar alguns sinais, ter alguns feitos com o Pai, nos levar para um propósito maior. Primeiro, a Bíblia diz que quando a filha de Jairo estava à morte, Jesus vai até a casa da filha de Jairo para ressuscitá-lo. E a Bíblia diz que então ele chama Pedro, Tiago e João, e eles entram para dentro da casa de Jairo, e Jesus ressuscita a menina. Segunda vez é quando Jesus está lá na cruz, quando Jesus está lá no monte, e lá no monte, quando Jesus está sendo transfigurado diante dos seus discípulos, e estes 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, estão com Jesus no ciclo mais íntimo. A terceira vez é quando Jesus vai entrar num espaço de agonia, aonde Jesus vai transpirar sangue por causa da agonia da cruz. Então, desses 3 momentos íntimos que estes discípulos agora têm o privilégio de estar com Jesus e de ver esses milagres. Só que destes 3 discípulos agora, Jesus vai separar um, e este a quem Jesus vai separar vai ser João. Vai ser tão íntimo, tão próximo de Jesus, que no mesmo livro que ele
escreveu por 5 vezes. Você vai ver o mesmo escritor dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Por algumas vezes você vai ver este nome no Evangelho de João. Ele não retrata o seu nome, que não significa dizendo filho do homem agraciado por Deus, não, mas ele diz o discípulo amado do Senhor. Então a Bíblia vai nos provar que a intimidade deste homem é tão grande que, segundo a Bíblia, quando Jesus está para ser entregue na noite de quinta-feira, Jesus está à mesa com os seus discípulos, e estando à mesa com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar aos seus discípulos dizendo: algum dentre vós aqui é o traidor, que há de me trair? Mas a Bíblia diz que Pedro olha para João, e olhando para João diz: olha, João, pergunta para o Senhor quem é o traidor. A Bíblia diz então que João, ele reclina sobre o peito de Jesus, porque estava sentado ao lado, e ouve as batidas do coração de Jesus, e Jesus diz: olha, o traidor é aquele que comer um bocado comigo. Depois de João perguntar, Jesus respondeu. Segundo alguns entendidos, vai dizer, meu amigo Raciel, a Bíblia diz, segundo também, que segundo alguns historiadores, João, pastor Luciano, era tão íntimo de Jesus que ele andava nas ruas de Jerusalém de mão dada com Jesus, como filho pegado na mão do pai, e como pai amando o filho pegado. João era tão íntimo de Jesus que quando Jesus está lá no Calvário crucificado, a Bíblia diz que então Maria, a mãe de Jesus, está chorando, desesperado, por causa que está vendo o seu filho crucificado, não tendo mais a oportunidade de voltar. A Bíblia diz então que Jesus levanta e olha, levanta a sua cabeça, olha para Maria e diz: Maria, e olha para João e diz: eis aí o teu filho. E ao dizer eis aí o teu filho, Jesus estava confiando a sua mãe para João. Porque ele, Jesus, vai confiar a sua mãe para João. Todos que têm mãe, sabe aqui nesta noite, eu não confiaria a minha mãe para ninguém. Eu não confiaria a minha mãe para alguém que eu não conhecesse. Mas Jesus confiou a sua mãe para João. Sabe por quê? Porque João tinha intimidade com Deus. Este discípulo se tornou tão íntimo que pós-ressurreição, a Bíblia é que diz, não é um pregador, que depois que Jesus restaura Pedro, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, e quanto a este discípulo que você amou, o que sucederá dele? E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: que te importa que ele viva até que eu venha? O que te importa é que ele viva até que ele venha. Rapaz, João é o único discípulo que não morreu de Marte, morreu de velhice, da presença de Deus. Deixa eu liberar essa tua profecia dessa vez, porque já é madrugada. A tua casa não vai viver a morte, a tua casa não vai viver a tragédia, porque Deus vai deixar
A Bíblia diz que este mesmo João, velhinho, com seus cabelos brancos, está pastoreando uma igreja lá em Éfeso, e houve um decreto da parte de um imperador da época, por nome de Tito Flávio Domiciano, se não me falha a minha memória. E este imperador, ele levantou um decreto. O decreto era o seguinte: que não adorasse outro Deus a não ser o próprio imperador de Roma. Só que a Bíblia diz que João está pregando, e ele levanta uma perseguição contra a igreja, contra os discípulos, contra a religião do caminho. E João está pregando lá. Eles pegam João, o prendem e tentam matar de várias formas. Segundo a história, diz que eles preparam um tacho de caldeirão fervente, colocam óleo dentro, e ao colocar óleo dentro diante da multidão, eles pegam o João velhinho de cabeça branca, que falava que Jesus amava em Éfeso, e colocam dentro daquele tacho fervente para matar. Mas a ordem era a seguinte: olha, nega este teu Jesus, ou nós vamos te jogar ali. Nega este teu Deus, ou nós vamos te jogar ali. Tu disse: como eu posso negar aquele que nos pregou? Como eu posso negar aquele que nos pregou? Como eu posso? Pode me jogar. Isso é história. Que eles jogaram o João dentro do tacho fervente. A expectativa era ser acabado com o João. Aí a história diz que ele ficou lá de dentro. O óleo que tem dentro de mim é mais quente, e esse óleo é Deus. O óleo que tem dentro de você é mais quente. O óleo que tem dentro de você é mais quente. É mais quente. É mais quente. Deixa eu ver aquele negócio. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem óleo. Deixa eu ver quem tem óleo. Deixa eu ver quem tem. Será que você tem? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem óleo aí. Vai. Deixa eu ver se tem óleo aí. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem óleo também. Deixa eu ver. Segue tá. Tem óleo também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele está aqui. O teu livramento está aqui. Enquanto você está aqui nesta madrugada, adorando a Ele, Ele está dando livramento na tua casa. Ele está dando livramento na tua família. Ele é Deus de livramento. Esta noite, esta madrugada. Pastor Luciano, eu fiquei triste quando eu estava vindo para cá, no pórtico da minha cidade. No que tu entra no pórtico da cidade, abre um trevo que nasce da avenida principal e aos municípios direita e esquerda. Quando eu vi a vida, eu vi pipoca, eu vi uma galinha morta, me arrepiou as costas do pé a outra cabeça. Eu disse: Jesus, misericórdia. Eu disse: Jesus, misericórdia. O que é isso, Jesus? Por pouco eu não parei o carro para mandar, pastor, por pouco. Mas quando eu vi a vida, eu disse: Jesus, o que é isso? Como que um adversário tem esta astuta? O Espírito Santo falou no meu ouvido que o meu povo deixou de orar.
Aí o que acontece? Eles veem, e conjecturam o que ele é um semideus. E o que eles fazem? Eles pegam João e levam até uma ilha chamada Ilha Patmos. Só que ao levar João até esta ilha, por nome de Patmos, era a intenção que ele morresse com o tempo. Porque com o tempo que eles acreditavam, o imperador acreditava num Deus chamado Deus Cronos. Ele estava dizendo: Tarseu, a espada nada matou, mas o tempo vai matar. Mas mal sabia eles que o Deus de João não andava no tempo, não andava na terra, não andava no universo. E que a palavra que estava na boca de Jesus era que ele ia viver até que ele veio. Está lá agora, dentro daquela ilha chamada Patmos. E lá naquela ilha, João talvez atribulado, triste, decepcionado. A Bíblia diz que ele está lá trabalhando, sofrendo por causa do caminho, por causa de Jesus. Só que quando João está trabalhando naquela ilha rochosa, porque eles extraíam pedras das rochas para construir os palácios dos impérios romanos. Só que enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está batendo pedra, a Bíblia diz, não é o pregador, e fala que de repente veio uma voz por detrás dele, e esta voz disse: João, sobe para cá. João diz que ele caiu meio morto, e quando ele vira para lá, ele vê aquele que os seus cabelos estão dando contra a armadura, e os seus olhos estão costa, e veio a sua presa, saiu a espada de mercúrio dos seus pés, como um rapador tirado da fornalha. Era ele que vestia as 7 estrelas da igreja, da sua glória. O que eu vim dizer nessa noite é que a igreja da fé, embaixo de perseguição, está na mão de Deus poderoso. Lendo a Bíblia, quase achei que a Bíblia tinha contradições. Lendo a Bíblia, quase achei que a Bíblia tinha contradições. Quando eu leio Apocalipse 1 ao 5, e quando eu leio Isaías 6, João diz que viu os pés, correto? Como simulador tirado da fornalha. Só que Isaías 6 vai dizer que o seu plano comia todo o tempo. Como que João viu os pés? Como que João viu os pés? Lá vai. Ele teve que
verdadeiramente vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo diz: outrora eras escravo do pecado, mas hoje escravo de Cristo, para a glória de Deus Pai. Este João é liberto desta ilha chamada Patmos, e ao ser liberto desta ilha chamada Patmos, a história bíblica diz que ele retorna a Éfeso. E agora, a partir que quando ele está em Éfeso, 60 anos depois que Mateus escreveu, 60 anos depois que Marcos escreveu, 60 anos depois que Lucas escreveu, ele vai ser inspirado pelo Espírito de profecia. Ele vai ser inspirado pelo Espírito de Deus a escrever este Evangelho que acabamos de ler. Este Evangelho que tem a contagem de 21 capítulos. E é aqui que João vai revelar segredos que, se você ler em casa, você vai descobrir nestes 21 capítulos. Aleluia! Nestes 21 capítulos, você vai ver João revelar a identidade do Cristo. Pelo fato, os outros discípulos revelaram o Cristo e as suas obras, mas João faz questão de revelar que ele é o próprio Deus. Vou te provar. Capítulo de número 1, ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo de número 2, ele diz que Jesus é o Filho do homem. Capítulo de número 3, ele diz que Jesus é o Mestre dos Mestres. Capítulo de número 4, ele diz que ele é o ganhador de alma. Capítulo de número 5, ele diz que Jesus é o médico dos médicos. Capítulo de número 6, ele diz que Jesus é o pão da vida. Capítulo de número 7, ele fala que Jesus é a água da vida. Capítulo de número 8, diz que ele é a verdade que liberta o defensor do fraco. Capítulo de número 9, diz que ele é a luz do mundo. Capítulo de número 10, diz que ele é o bom pastor e a porta da ovelha. Capítulo de número 11, ele é o pão da vida porque ressuscitou no quarto dia daquela prova. Capítulo de número 12, ele é o cetro que vem com quatro, ele mete mentira para governar em Israel. Capítulo de número 13, ele é um servo humilde. Capítulo de número 14, ele é o doador do Espírito Santo. Capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira e o pai do agricultor. Capítulo 16, ele é o que envia o Espírito Santo, o Consolador. Capítulo de número 17, ele é o grande sacerdote que ora o Pai por mim e por você, e diz: olha, Pai, já não estou no mundo, mas torna eles como ele e você, um só. Capítulo 18, ele é o sofredor. Capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. Capítulo 20, eu me lembro, ele é o vencedor da morte. Vencedor da morte. Meu Deus ressuscitou. Ao terceiro dia está aqui esta noite para abençoar. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o vencedor da morte, ele está vivo, ele está vivo. E quem, pastor, que vai dar a notícia para nós que ele está vivo é uma mulher por nome de Maria Madalena. Maria Madalena esta, da qual Jesus expeliu 8 demônios. Pessoa improvável para receber e ter o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Na lógica, segundo a Bíblia, quem teria o privilégio e
que mais sofreu, pastor, pela morte de Jesus, seria a sua mãe, Maria. Mas só que a Bíblia diz que ele vai aparecer para Maria Madalena, uma prostituta, ex-meretriz, da qual Jesus expulsou 8 demônios. Só que, lendo esse texto, eu questionei a Deus e disse: Senhor, na lógica, quem teria o privilégio de ter visto o Senhor ressuscitado seria a tua mãe. O Espírito disse: verdade. Mas por que então eu perguntei que Maria Madalena tem esse privilégio? Olha o que o Senhor me disse: é porque Maria, minha mãe, me amava como filho. Maria Madalena me amava como Deus. 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 Foi Jesus que disse: tá bom. Foi Jesus que disse: aquele que ama o seu pai, aquele que ama a sua mãe, aquele que ama o seu filho, aquele que ama o seu parente, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama o Cristo, pelo amor de Deus, dá um sinal nessa madrugada. E dá um sinal nessa madrugada. Se você ama, se você ama, se você e quando ele aparece para Maria Madalena, a Bíblia diz: segura, irmão, já não estou terminando, irmão, não vai embora agora, por favor. Aqui é que está o mistério da mensagem. Aleluia, aleluia. E quando ele fala com Maria Madalena, a Bíblia diz que então Jesus se manifesta para Maria Madalena e chega até Maria Madalena e diz: Maria, vai e avisa a Pedro e os outros discípulos que eu estou vivo, que eu estou vivo. Só que no contexto histórico, a Bíblia diz que os discípulos estão dentro do cenáculo, acorrentados, fechados, com medo.
Poderoso esse nome é.